E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Olá, me chamo Fulano e irei contar um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Este relato ocorreu em 2010, quando eu tinha 18 anos, quando servia o exército. Eu servia o exército. Irei preservar o nome da cidade porque irei falar um pouco sobre a estrutura do lugar que houve e como é uma instalação militar, posso estar dando informações sobre o local, né, para pessoas mal intencionadas. Então, bem, desde pequeno eu sempre fui meio sensitivo. Era sensível para ver, ouvir e algumas vezes até falar com coisas sobrenaturais. Tanto que a minha mãe morria de medo de mim, achando que eu estava possuído ou coisa do tipo. Mas o que irei contar não foi nada parecido com aparições, vultos ou ser arrastado pela perna enquanto dormia. Esse dia eu fiquei paralisado de medo, coisa que não costumo ficar, já que estou meio acostumado com algumas coisas, né? Em um fim de semana, estava de serviço de guarda ao quartel. Bom, ele trocou os lugares, então beleza. Em um fim de semana, estava de serviço de guarda ao quartel do Paiol. O Paiol, em quartéis, costuma ficar bem afastado das outras áreas militares, por conter munições e pólvora, que pode ocasionar uma explosão. Por esse motivo, ele era afastado e tinha o seu próprio corpo da guarda. Esse Paiol ficava no meio do mato, tendo somente uma estrada para chegar nele. Ficava a cerca de 500 metros do alojamento da guarda no Paiol, que consistia em 4 pessoas, um cabo e 3 soldados. Os soldados se revezavam a cada 2 horas nas trocas de turno. Eu, como era o soldado mais antigo na época, pude escolher meu horário, que consistia do meio-dia às 2 da tarde, das 6 da tarde às 8 da noite, da meia-noite às 2 da manhã, etc. Fui acordado pelo cabo do Paiol às 11h45. Geralmente levantamos 15 minutos antes de pegar na hora, para que assim pudéssemos ir no banheiro, beber água, comer alguma coisa, para que quando pegássemos na hora ficássemos atentos ao quarto de hora. Assim eu fiz. Aproveitei os 15 minutos para comer alguma coisa, beber uma água e ir no banheiro. O cabo me acompanhou até o Paiol, como deve ser feito, e fez a troca de guardas entre eu e o outro garoto que estava lá. Assumi o posto de guarda ao Paiol à meia-noite em ponto. E fui rondar o Paiol, verificar as portas de ambos, no Paiol, 1 e 2. Verificar as portas de ambos os como que é paióis? De ambos ali, o Paiol 1 e o Paiol 2, então tinha 2 lá. A estrutura do Paiol 1, assim como era chamado, era construído para baixo da terra, ou seja, fizeram um buraco e dentro do buraco levantaram as estruturas de concreto para que, se um dia houver uma explosão, ela não seria tão forte por estar enterrada. Do Paiol 1 dava para ver só o teto dele, que ficava da altura do chão, já que o resto da estrutura estava no chão. Estava enterrado, né? Já o Paiol 2 era envolto de terra, mas era uma estrutura normal, só que envolto de terra. Parecia um pequeno morro de terra, só dava para ver que era um paiol devido à porta da frente. Quem olhasse de cima pensa que é somente um pequeno morro. Tá, e aqui ele fez o desenho de como era. Em volta era somente mata, por isso eu pintei de verde. Ele fez um desenho aqui mostrando mais ou menos como que era a região, aqui o Paiol 1 e o Paiol 2, e aqui tudo
tudo mato. Em volta era mato e tal. Então, o paiol todo era cercado com uma cerca... Tá, tem o desenho, vou mostrar. Tá rápido, né, ali. Vamos mostrar. Já que o Matheus já colocou aqui, ó. Tá vendo? Era assim, ó. Paiol 1 e paiol 2. Onde tá verde é o mato. E acho que esse risco aí pra frente seria a estrada, sei lá, alguma coisa que chega até ele. Então era assim. Certo? Bom, em volta era somente mata, por isso pintei de verde. Então, o paiol todo era cercado com uma cerca de arame farpado, com vários fios de arame, com espaçamento entre 10 a 15 centímetros mais ou menos, para que também animais não pudessem atravessar a cerca. E em volta da cerca tinha uma área limpa e logo em seguida a mata super fechada. Ah, tá. Os postes de luz tinham refletores voltados para dentro ao invés de ser voltado para a mata, o que eu sempre achei estranho, já que deveria apontar para a mata. Até ficava imaginando, bom, se quisessem invadir o paiol, todos enxergariam com clareza o soldado que estivesse no quartel de hora, né? Em vez de ser o contrário. Então, fiquei lá por algum tempo pensando na vida e no que eu faria no domingo. Porque quem já serviu sabe que quando estamos no quarto de hora, pensamos em qualquer coisa menos em cuidar do aquartelamento. É verdade, Matheus? Aquele dia estava bem claro, com uma lua cheia, somando as luzes do poste, estava bem claro dentro da área do paiol. Só estava escuro a mata. Que isso? Só estava escuro a mata. Pensamento vai, pensamento vem. Logo notei que tinha muitos cachorros latindo na mata. Como é uma área aberta, vira e mexe, tinha vários cães passeando pelo quartel e era bem comum ver vários cachorros atrás de algum animal no meio do mato. Comumente eram tamanduás que ali viviam. O paiol era cercado de mato, já que logo atrás tinha uma reserva do quartel. Notei que os cachorros estavam bem bravos os cachorros estavam bem bravos e estavam pro lado de trás dos paióis 1 e 2, a parte que dava para a reserva. Pouco liguei, já que aquilo era super normal. Olhei no relógio e era 00:53. Até pensei que estava demorando bastante para passar o tempo. Logo escutei conversas vindo do portão de entrada. Quando firmei os olhos, vi toda uma guarda vindo, marchando e falando alto. Até achei estranho, já que em vez do posto fixo, onde o cabo da guarda a cada 2 horas passa com os soldados, em cada posto para fazer a troca, né? Estávamos em rodízio, sendo que a cada 24 minutos um soldado saía da guarda e ia um substituindo o outro. Até quem estava no último posto descia para a guarda. Volto a dizer, a guarda do paiol era separada, por isso achei mais estranho ainda vir os soldados. Quando passaram o portão, desapareceram todos. Tipo, um segundo estavam lá e no outro sumiram. Pensei comigo mesmo, de novo, eu vendo uma merda dessas? Logo então ouvi os soldados novamente e já estavam lá, no fim da área do paiol, no paiol 2. E sumiram novamente. Passou uns 10, 15 minutos no máximo, estava bem frio, mais que o normal. E uma neblina fina começou a se espalhar. Estava cada vez mais frio. Minha sorte é que eu estava de japona, que é uma espécie de casaco militar. Eu fui me deslocando para mais próximo do portão, já que era a área mais clara que havia ali, e fiquei de costas para o paiol 1. E os cachorros começaram a ficar cada vez mais bravos e eu perdido em pensamentos, quando senti um calafrio que me arrepiou todo. E naquele momento eu percebi que tinha algo ali além de mim e dos cães.
Eu, de costas para o paiol 1, senti algo me olhando e comecei a ouvir uns gemidos e choro, parecendo um cachorro com dor ou uma pessoa chorando bem baixinho. Eu não consegui identificar qual som era ao certo. E aquela sensação de estar sendo observado não passava e cada vez mais estava me arrepiando. Foi quando escutei que os gemidos estavam cada vez mais próximos. Olhei para os lados para ver se via de onde estava saindo sons. Os gemidos pararam, mas os cachorros ficaram extremamente bravos e latiam e rosnavam dentro do mato. Ouvi algo bem pesado correndo no mato. Pelos sons das pisadas que vinham, eu imaginei ser uma vaca ou até mesmo uma anta, que é algo bem comum no local. Os sons de passos foi dando a volta na mata e tentei acompanhar até que pararam do nada. Pensei comigo mesmo, deve ter ido embora. E então voltei onde estava, próximo ao portão de entrada, mas de costas para o paiol 1. E de repente me arrepiei todo de novo e tive a sensação de estar sendo observado novamente. A neblina estava começando a desaparecer. Já estava dando para enxergar bem em volta. Comecei a olhar ao redor, já que geralmente quando tenho essa sensação, eu sei que tem algo de sobrenatural por perto. Como havia mencionado anteriormente, sobre sempre vivenciar experiências sobrenaturais desde a infância. E eu não via nada. Os cachorros pararam de vez de latir e ficaram todos parados no mesmo lugar. Tinha cerca de 10 cães dos mais variados tamanhos, mas todos vira-latas, creio eu. Tudo vira-lata. E o barulho de gemido voltou, só que agora bem atrás de mim. Um frio tomou conta de mim. Fiquei receoso de olhar para trás e o barulho estava cada vez mais perto. Quando me viro, lá estava ele, a criatura mais horrenda que já vi na minha vida. De início achei que fosse um boi, devido ao tamanho. Era uma criatura negra, muito grande. Os olhos eram de um amarelo intenso. Uma cara grotesca, lembrava um porco misturado com cachorro. Eu não sei como explicar. Ele tinha focinho de porco, sem contar os pelos, que eram grossos, mas eram falhados, parecendo um cachorro com sarna. Fiquei sem reação. Eu não sabia o que fazer e a minha voz não saía. E aquele animal, monstro, ou sei lá o que era aquilo, começou a se aproximar. E de repente ficou de pé e começou a andar em 2 patas. E quando se levantou, ele deveria ter uns 2 metros de altura. O andar era meio desengonçado e ali estava ele, a 5 metros de mim. Pensei que seria o meu fim. O medo tomou conta de mim e a única coisa que eu tinha na mão era um cacetete, já que no paiol não era uma guarda armada. Aquele monstro se preparou para saltar em mim. Foi quando consegui mexer as pernas e soltei um grito. Eu nem lembro se eu gritei socorro ou o quê, mas eu gritei bem alto e taquei o cacetete naquela coisa. E saí disparado para o lado do paiol 2 e aquela coisa começou a correr atrás de mim. Quando gritei, os cachorros que estavam em volta do paiol deram a volta e entraram pelo portão, já que pela cerca de arame farpado, nada passava. E os cachorros cercaram aquela coisa medonha. E ele, sobre 2 patas, soltava urros. Mano, eram urros tão estranhos. Olha, ali não passava uma agulha. Eu tremendo de medo e no meio daquela confusão subi no morrinho do paiol 2, ou seja, eu fiquei em cima do paiol 2, eu nem sei por que eu subi lá. E então desci e fui até uma guarita que estava interditada, já que era bem antiga e podia cair a qualquer momento. Eu, sem pensar 2 vezes, subi nessa guarita e me escondi lá em cima. Só que ela não era alta, tão alta, ela tinha no máximo uns 3 metros de altura. E fiquei orando e pedindo a Deus para afastar aquele monstro dali,
já que ele podia chegar até mim pela escada da guarita. Estava totalmente à mercê daquele monstro. E os cães começaram a pular naquela coisa e eu observando, até que ele se vira... se livra, eu acho que até que ele se livra dos cães e até que ele se livrou dos cães e correu pro lado da guarita e começou a farejar. Creio eu que me procurando, até que ele olhou em direção de onde eu estava. E quando ele veio com tudo pro meu lado, eu escutei uma voz dizendo: "Que porcaria é essa? Que porcaria é essa coisa?" E eu vi que era um sargento que estava fazendo ronda. Ele já estava com a pistola empunhada e aquela coisa foi pro lado dele e me deixou só. Aquela coisa foi pro lado dele e me deixou. Só que ao invés dela pular nele, aquela coisa saltou por cima da cerca de arame farpado e se embrenhou na mata. E os cachorros correram pro lado do portão e saíram atrás daquela coisa. Então, o sargento no chão, porque ele caiu quando aquela coisa avançou para cima dele, minhas pernas tremendo, que nem consegui descer direito da guarita, que balançava toda por conta do estado em que ela estava. Desci meio com medo daquela coisa voltar, né? Cheguei até o sargento e ele ainda estava incrédulo com tudo aquilo. Ele perguntou o que era aquela coisa e eu respondi que eu também não sabia e contei para ele tudo o que ocorreu. Até o momento dele chegar, né? E ele ficou ali comigo até o cabo da guarda, o paiol, vir fazer o rodízio. Contamos a ele também o que aconteceu. Ele ficou rindo, sem acreditar. Mas o próximo soldado que entrou na hora ficou meio assustado também. E o sargento resolveu ficar ali com ele também. Eu nem consegui dormir. Eu fiquei acordado até amanhecer. Na passagem de serviço, o oficial do dia concluiu que eu e o sargento, devido ao sono, nos assustamos com um tamanduá que vivia ali por perto. Claro, igualzinho, mesma coisa. A gente tá sempre confundindo tamanduá com um bicho de 2 metros de altura, né? Ou acabamos dormindo e sonhando, os dois, é claro. Só que é meio que impossível 2 pessoas sonharem com a mesma coisa. Depois desse dia, nunca mais tirei serviço no paiol. Sempre que era escalado, eu trocava com outra pessoa para o serviço de guarda. Eu vi a mesma criatura algumas vezes depois, mas deixarei para contar em outra ocasião. Bem, esse foi o meu relato. Desculpe por ele ser extenso, mas eu queria contar a todos o que ocorreu e alertá-los que o mal existe e está sempre à espreita para nos prejudicar. E peço desculpas pelos erros de acentuação, escrevi meio com pressa. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu relato. Que ansada doida aqui. Deixa eu anotar. Cara, lobisomem mesmo? Mas que coisa. Gente, alguém mais aí já passou alguma batatinha aí com lobisomem? Hã? Lobisomem? Que bicho é esse, gente do céu? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.